bom dia. Esta é a CNN ao vivo na TV e nas plataformas de streaming, YouTube e Prime Video. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro, e este é o CNN Money. A PEC da transição, que propõe mudar a Constituição para viabilizar o Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem, foi protocolada no Senado pelo governo Lula. O texto manteve a proposta original de tirar 175 bilhões de reais do teto de gastos e deixar uma gordurinha de 23 bilhões para investimentos, totalizando 198 bilhões de reais. Ainda assim, interlocutores do novo governo falam em discutir valores menores, de 150 bilhões de reais ou até menos, e ainda considerar talvez a proposta de Tasso Gereissati, que não tira o Bolsa Família do teto, mas abre um espaço de 80 bilhões de reais dentro do teto de gastos. Entre diferentes valores e propostas, o fato concreto é que já se passaram 3 semanas sem avanço da PEC. O PT achou que a negociação seria mais fácil, mas Arthur Lira está praticamente reeleito e não precisa mais do apoio do partido. O mercado vai continuar refletindo essa indefinição, subindo ou descendo, conforme o valor da PEC aumenta ou diminui. Mas uma outra incerteza pode se dissipar em breve, que é o nome de quem vai ocupar o Ministério da Fazenda. Ontem à noite, Haddad disse que vai passar a integrar o grupo de transição da economia a pedido de Lula, confirmando o seu favoritismo. E falou também que vai conversar com Gabriel Galípolo e Guilherme Mello, que são os economistas à frente das discussões econômicas do novo governo. Ele falou ainda que quem pilotar a Fazenda vai se apropriar da questão fiscal. No CNN Money de hoje, vamos discutir o novo texto da PEC e se esse assunto pode ter um desfecho próximo ou não. E você vai ver ainda como os juros altos já afetam os empréstimos e respingam na Black Friday, que pode ter registrado a sua pior edição em 12 anos. A gente volta já. 6h03, CNN Money está de volta. Hora de ver a abertura dos mercados nesta terça-feira, dia 29. Os futuros americanos e as bolsas na Europa sobem, tentando recuperar as perdas de ontem. Rumores de que os protestos na China podem levar a um afrouxamento das restrições sobre Covid no país ajudam a impulsionar os índices. A segunda-feira foi de queda generalizada, com os discursos mais duros de membros do Banco Central americano. Basicamente, eles baixaram a bola do mercado, que acha que em dezembro o Fed já poderia sinalizar uma mudança na direção dos juros. Eles falaram que o Fed deve continuar sendo agressivo com juros no ano que vem, apesar da desaceleração do ritmo de altas em dezembro. Também sinalizaram que cortes nas taxas estariam a 1 ano de distância e que o pico dos juros nos Estados Unidos pode chegar a passar dos 5%. Isso porque dados de atividade e também do mercado de trabalho seguem fortes. Na quinta-feira, sai o dado da inflação do PCI, que pode calibrar um pouco dessas expectativas. E o Banco Central americano não está sozinho no seu discurso mais duro. A presidente do Banco Central Europeu alertou que a inflação na zona do euro não atingiu o pico e pode subir ainda mais. Depois das falas de Christine Lagarde, o euro subiu para a máxima em 5 meses. E agora acabaram de sair também alguns dados de inflação na Espanha, que ficou em 6,8%, abaixo da projeção de 7,4%. Pode trazer algum alívio, e às 10 sai também a inflação da Alemanha. Por fim, para a gente falar do cenário lá fora, Bitcoin segue volátil depois que um dos principais credores de criptomoedas do mundo, a BlockFi, entrou com um pedido de recuperação judicial na esteira do colapso desencadeado pela FTX. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa história. A gente vai ver também o fechamento na Ásia. Xangai e Hong Kong subiram forte, tiveram uma forte recuperação depois que reguladores chineses anunciaram regras de flexibilização de financiamento de empresas. Isso impulsionou principalmente as ações do setor imobiliário. Mas o principal fator que impulsionou os índices é a especulação de que o governo chinês realizaria uma coletiva para discutir medidas de controle da Covid. Ou seja, os protestos feitos na China podem ter surtido algum efeito em fazer o governo repensar a política de Covid-0, que vem derrubando os índices já há alguns meses por causa do fechamento total das atividades. O petróleo, que encostou nos $80 ontem com a expectativa de queda na demanda da China, sobe quase 2% para $85 com as possíveis mudanças na política de Covid-0 do governo chinês, mas também porque a OPEP+, que reúne os países exportadores de petróleo, fala em reduzir a sua oferta para não deixar o preço cair para baixo de $80. Mas nem todos os mercados compraram essa onda de otimismo. A gente está vendo aqui o índice Nikkei de Tóquio, que fechou em queda, seguindo também o desempenho de Wall Street de ontem.
Bom, a gente segue falando sobre cenário internacional, vamos falar um pouquinho mais sobre a China, porque autoridades estão tentando evitar a formação de novos protestos contra o governo depois de dias de instabilidade. Os moradores da capital Pequim registraram forte presença de policiais em áreas onde manifestantes avisaram que iriam se reunir em grupos de aplicativo de mensagem. Há relatos de que celulares foram vasculhados por autoridades em busca de informações sobre líderes de movimentos contra o presidente Xi Jinping. Não há mais registros de grandes protestos hoje, depois de muitos dos atos terem sido reprimidos nos últimos dias. Consideradas raras, essas manifestações foram motivadas pela insatisfação dos chineses com a política de Covid-0 no país. Os atos ganharam força depois que vídeos publicados em redes sociais mostraram que as restrições atrasaram a resposta dos bombeiros a um incêndio que matou 10 pessoas em um prédio no oeste do país. Apesar de toda a tensão, segundo a Reuters, rumores de que o governo estaria convocando uma coletiva para falar sobre mudanças nas medidas de restrição geraram uma expectativa sobre flexibilização da política de Covid-0 e isso impulsionou as bolsas na Ásia, como a gente acabou de ver aqui nos nossos índices. Bom, a gente muda um pouco de assunto, vamos falar sobre investimentos, falar sobre criptomoedas, porque a plataforma de crédito de criptomoedas BlockFi entrou com um pedido de falência ontem, um pedido de recuperação judicial, se tornando a mais recente vítima da turbulência enfrentada pelo setor. O assunto está em destaque no nosso site da CNN, a gente vai ver aí então a matéria falando sobre esse assunto, as consequências do colapso desencadeado pela FTX, que também pediu recuperação judicial no início do mês, estão impactando toda a indústria. A BlockFi já tinha anunciado a interrupção de saques no início de novembro. Isso representou perdas bilionárias para os clientes e investidores. Diante disso, os executivos da empresa indicaram que pretendem reestruturar as operações. A plataforma tem cerca de 257 milhões de dólares em caixa e espera que isso forneça liquidez suficiente durante a reestruturação, mas as perspectivas para o setor de criptomoedas não são positivas. A revista britânica The Economist acabou de fazer uma reportagem, inclusive, falando que esse mercado ele não deve sumir por completo, mas o valor total de mercado das principais empresas diminuiu drasticamente. Então, ainda tem investidores no mercado, os principais ativos eles devem se sustentar, porém, as empresas menores devem acabar caindo também nessa onda, nesse colapso que foi desencadeado pela FTX, uma crise de confiança enorme abalando o mundo das criptomoedas. Bom, a gente faz um intervalo e daqui a pouco aqui no CNN Money você vai ver que o relator do orçamento protocolou a PEC no Senado com gastos acima do teto de quase 200 bilhões de reais. A gente vai falar em detalhes sobre isso, como que ficou então o texto da PEC de transição. 6h11, CNN Money está de volta, hora de ver o fechamento da Bolsa Brasileira. Ontem, o Ibovespa fechou a segunda-feira em baixa de 0,18% aos 108.782 pontos. Já o dólar comercial devolveu uma parte dos ganhos da última sexta e fechou a segunda em baixa de 0,8% aos R$ 5,36. Foi um dia bem volátil, com a Bolsa repercutindo a chegada de Lula em Brasília para destravar a PEC da transição. Também pesou a aversão ao risco de Wall Street, de olho nos protestos na China e também nas falas mais duras de membros do Banco Central americano sobre os próximos passos dos juros nos Estados Unidos. Por lá, as bolsas caíram mais de 1% no dia. Por aqui, a queda só não foi maior diante dos sinais de que o novo governo estaria disposto a abrir concessões no tamanho do furo provocado pela PEC da transição. Também houve uma recuperação das commodities que ajudou aqui o nosso índice. A gente vai falar também das altas e baixas, mas antes a gente queria trazer aqui um destaque sobre o saldo da Black Friday, que inclusive mexeu bastante com o mercado ontem. A notícia está em destaque no nosso site, com detalhes sobre um levantamento que foi feito pela Neltrust e que mostra que o faturamento do e-commerce caiu 28% em 2022 com a Black Friday, nessa Black Friday, em comparação com o evento do ano passado. Com pouco mais de 3 bilhões de reais em vendas, esse foi o pior desempenho da Black Friday desde que o evento chegou ao Brasil em 2010.
A Neltrust ainda aponta que houve uma queda no valor do ticket médio de compra, no preço médio, no número de pedidos e na quantidade de produtos vendidos, com inflação e também juros altos afetando os resultados dos varejistas, também uma questão de confiança aí do consumidor, com transição no governo, então o consumidor segurou os gastos nessa Black Friday. Isso acabou afetando também o mercado. A gente vai ver agora as maiores altas e baixas, a gente vai começar pelas maiores baixas, já pegando esse gancho da Black Friday, porque a gente vê que então Via e Americanas foram as maiores quedas por causa desse pregão que foi bem negativo para as varejistas, com esse resultado aquém do esperado por causa da Black Friday, que foi muito fraca, então nesse ano afetou bastante as varejistas. Teve alguns dados que mostraram principalmente o impacto para eletrodomésticos, então essas empresas foram as que mais sofreram. E aí a gente tem também a Marfrig com uma queda de quase 6%, refletindo o cenário externo mais conturbado. Isso é ruim para as empresas exportadoras. O produto que ela vende, também carne, também é um produto de um ticket mais alto, então nesse cenário de maior incerteza e inflação, isso também acaba afetando as ações dessas empresas. E entre as maiores altas, a gente tem a Rumo com uma alta de quase 4%, liderou os ganhos do dia, depois que o Bank of America elevou a recomendação da empresa para compra e o Credit Suisse elevou o preço-alvo e também reiterou a recomendação de compra da empresa. A Rumo está com perspectivas favoráveis, analistas têm destacado isso, e também perspectivas favoráveis em termos de aumento de tarifas, então recomendações positivas aí para a empresa. Na sequência, aparecem as ações da Petrobras, que subiram quase 2,5%, puxadas pela notícia de que Décio Oddone, CEO da Enauta, pode ter voz na próxima gestão da estatal. O Bradesco BBI disse que nem sempre o mercado concordou com as decisões de Oddone quando ele era presidente da ANP, mas ele é definitivamente um nome pró-mercado, isso animou um pouco. Também houve recuperação do petróleo, isso ajudou as ações. E a CCR completa a lista com uma alta de 2,5%, quase 2,5%, depois que o Bank of America elevou a recomendação da empresa de venda para neutra. Bom, a gente sai um pouco do assunto de mercado, a gente fala um pouco sobre empréstimos, porque ontem saíram alguns dados interessantes sobre juros e mostraram que o valor a taxa cobrada pelos principais empréstimos subiram de setembro para outubro. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nessa segunda-feira. A gente vai passar rapidamente por esse assunto, que é super importante, porque esses dados foram divulgados ontem, mas a gente queria mostrar como que estão as taxas dos principais empréstimos hoje. E impressiona a taxa do rotativo do cartão, do cartão de crédito, que está quase em 400%. Esse é aquele crédito que as pessoas pagam quando não pagam a fatura completa do cartão. Se a gente comparar o consignado, isso incluindo a média do consignado, tanto para trabalhadores do setor privado quanto para pensionistas do INSS, está em 22%. Se a pessoa fizer um empréstimo de R$5 mil depois de um ano, no rotativo, esse empréstimo salta para quase R$25 mil. Se ela for para o crédito consignado, que tem os juros mais baixos, salta para R$6 mil. Então, uma diferença de quase R$18 mil entre as duas linhas. Vale falar que o rotativo tem aquela regra que você não pode ficar mais de um mês no rotativo. Depois de um mês pagando o rotativo, você é transferido automaticamente para aquela linha que é o parcelamento do cartão, que tem juros um pouco mais baixos. Ainda assim, a gente quis simular aqui para dar dimensão de quanto esses juros estão altos. E aí a gente tem cheque especial, que também está altíssimo. Se a gente comparar cheque especial quando a conta fica no negativo e você entra automaticamente nesse crédito. Os juros aqui, eles fazem o empréstimo em um ano de R$5 mil saltar para 11.600. Então, uma dica aqui para o pessoal buscar as linhas mais baratas. Se não tiver à disposição consignado na sua empresa ou não for pensionista no INSS, mesmo assim, ao procurar, por exemplo, um empréstimo pessoal, dá para pagar menos, ainda que seja um juro alto de 84% ao ano, dá para pagar bem menos do que nessas linhas aqui que são automáticas. Bom, dado o recado aqui de empréstimos, de crédito, a gente vai falar sobre a PEC da transição, que é o grande destaque no noticiário econômico. Depois de cerca de 2 semanas depois da apresentação da minuta, aquele texto inicial, a PEC da transição foi protocolada nessa segunda-feira no Senado. A gente vai ver aqui no telão os principais destaques do texto. Então, o valor final ficou parecido, ficou igual praticamente a PEC, aquela proposta que foi feita inicialmente na minuta. Então, são 175 bilhões de reais que correspondem à retirada do Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos. Antes, tinha a expectativa o governo tinha mandado na minuta a proposta de ficar permanentemente fora, agora seria pelos 4 anos
anos do mandato de Lula. São 23 bilhões a mais, que é uma gordurinha para investimentos que vem de receitas extraordinárias. Além disso, a PEC prevê a retirada do teto de doações ambientais, de fundos internacionais, por exemplo, que fazem doações ambientais, e despesas de universidades federais, que são pagas com receitas das próprias universidades. E aí o impacto total, então, ficou em 200 bilhões de reais. E a gente vai conversar sobre como ficou esse texto agora com o Geraldo Biasotto, que é professor de Economia da Unicamp e ex-coordenador de Política Fiscal do Ministério da Economia. Bom dia, Biasotto. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, tudo bem? Biasotto, sem novidades, né? O texto ficou em 200 bilhões, que nem tinha sido apresentado na minuta. A diferença, talvez, que antes era uma retirada permanente do Bolsa Família, agora por 4 anos. Seria uma estratégia do governo de jogar o valor lá em cima para tentar colher um valor intermediário? Logicamente é uma estratégia do governo, especialmente usando um Congresso em fim de mandato, para que ele consiga essa espécie de cheque em branco, né? Para que durante o seu mandato exista menos dificuldade para que se consiga fazer uma votação ano a ano para manter essas despesas. Certo. E qual que é o risco de uma PEC de 200 bilhões de reais? Porque vários economistas têm falado, o que seria urgente mesmo seria um valor ali de 100 bilhões, que comportaria tanto Bolsa Família, merenda escolar, reajuste do mínimo, farmácia popular, não precisaria de mais de 100 bilhões de reais. Você concorda com essa visão? Olha, Patrícia, eu acho que a nossa situação fiscal é tão desorganizada que nem é essa a questão. O nosso problema é que a gente viveu 5, 6 anos com um teto de gastos que é completamente distorcido, foi mal feito e leva o país, assim, é uma espécie de chantagem do mercado financeiro de que se você retirar o teto, tudo vai se arruinar. Não é verdade. O que está arruinando o país é esse maldito teto e, infelizmente, a PEC da transição joga o jogo que está sendo jogado e não tenta trazer para o país uma nova forma de organizar as suas contas fiscais. Porque o mínimo, olha, eu te provo que o teto de gastos é uma excrescência do jeito que ele está montado, com essa coisa do dinheiro das universidades federais e das doações para o Fundo Amazônia. Como que isso pode estar dentro do teto de gastos? Não pode. Né? Por outro lado, o teto de gastos é uma trava no desenvolvimento da economia. É óbvio que se um país cresce um pouco, ele vai ter mais renda e mais transações, e por isso vai vir mais recurso tributário. Ora, esse recurso tributário com o teto de gastos, ele tem que ficar travado. Então, o crescimento, o pífio crescimento que nós temos é travado por uma lei que nós mesmos fazemos. Então, a PEC da transição acomoda algumas situações, mas ela mantém o país nesse absurdo dessa estrutura fiscal que é totalmente distorcida, a máquina do Estado está escangalhada. Na verdade, o objetivo mesmo de incluir esse recurso na PEC é para dar algum dinheiro para fazer passaporte, para pagar limpeza de universidade, para coisas evidentes que têm que ser feitas dentro da administração, e que a PEC do teto, da maneira como ela foi montada, ela inviabilizou completamente. Certo. Biasotto, vou pedir para você continuar com a gente, esperar um pouquinho aqui com a gente vai fazer um intervalo e a gente continua falando sobre PEC da transição, então, com o professor da Unicamp. A gente vai falar, inclusive, sobre essas questões que ele colocou aí, quais seriam as soluções possíveis para as nossas contas públicas. A gente volta já. CNN Money está de volta e a equipe de transição do governo eleito de Lula já articula negociações para aprovação da PEC da transição. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, defende que ainda há espaço para a negociação da proposta no Congresso. Vamos ouvir. Tem uma PEC já que foi apresentada pelo Tasso Gereissati. Tem outra PEC muito próxima, acho que foi apresentada até pelo Paim há mais tempo. E a PEC agora que o senador Marcelo Castro está recolhendo as assinaturas. Então, a hora que iniciar o processo, a CCJ for apreciar, essas PECs poderão ser apensadas. E aí
o governo, né, o futuro governo, o governo de transição, junto com seus líderes, vão fazer os acertos, as convergências que são necessárias para aprovação. O mais importante que eu acho é que a gente tem que ter, até o plenário do Senado, uma convergência com os líderes da Câmara dos Deputados, porque não teríamos tempo para fazer ping-pong, né? Então nós temos que acertar um texto com a maior convergência possível, que seja aprovada no plenário do Senado, para que possa também ser aprovada no plenário da Câmara. Tá aí, então, o Reginaldo Lopes falando sobre uma possibilidade de discutir outras PECs, outras propostas de Tasso Gereissati. A gente volta a conversar com o Geraldo Biasotto, que é professor de Economia da Unicamp e também ex-coordenador de Política Fiscal do Ministério da Economia. Biasotto, você falou no último bloco que você acha que o teto de gastos é uma excrescência, né, que já está ultrapassado. Mas quem defende o teto de gastos diz o seguinte: o governo precisa ter alguma trava, mesmo que arrecade muito dinheiro, para que consiga fazer poupança, melhorar a trajetória da dívida, etc. Por que você tem uma visão crítica sobre isso? E não seria um problema deixar a dívida correr solta, não usar essa arrecadação a mais para conseguir reduzir, por exemplo, o endividamento público? Então, mas eu sou contra o teto de gastos justamente por isso, porque na verdade ele foi feito de um jeito que é completamente equivocado. Ele mistura gastos de todos os gêneros, desde gasto de doação internacional até gasto da Previdência, até investimentos essenciais. E tudo isso fica num bolo, você tem que pagar as despesas absolutamente urgentes, das quais você não pode fugir, aí não tem dinheiro para fazer passaporte na Receita Federal. É por isso que o teto de gastos é um absurdo. Agora, professor, qual que seria? Desculpa, não, porque o senhor deixou bem claro a tua visão crítica, mas qual que seria uma solução viável, então, para organizar as nossas contas públicas? O Brasil já tem instrumentos como a regra de ouro, que está na Constituição, que é um instrumento ótimo, só que ele foi completamente destruído pelas várias gestões que mediram a regra fiscal totalmente errada. Até a Instituição Fiscal Independente fez um bom trabalho sobre o assunto e mostrou que a regra fiscal não está sendo seguida, que a regra de ouro não está sendo seguida. Você tem formas de controlar o endividamento, por exemplo, que são muito mais corretas. Então, todo país do mundo controla as dívidas dos governos estadual, federal e municipal. Nós só conseguimos controlar do estado e município. O governo federal nunca deixou que as suas dívidas fossem controladas. E existem várias propostas na mesa. Então, estruturas de fiscais e regras é uma coisa que você tem condições de implementar. Agora, a gente vive num país de faz de conta. O teto existe e aí, todo ano, vamos fazer um extra-teto. Ora, eu entendo por que o sistema financeiro ainda aposta no teto. Uhum. E, professor, o senhor acha que com a atual configuração política de Congresso, de forças que estão dominando ali o Congresso, seria possível fazer uma regra mais responsável do ponto de vista fiscal nessa configuração de Congresso e também de governo Lula? Olha, infelizmente, a gente está vivendo numa situação onde o Congresso não tem feito o papel de ser um poder que se contrapõe ao Executivo. Na verdade, está todo mundo muito assanhado para discutir o orçamento secreto. Enquanto e aí talvez seja um dos grandes problemas do Brasil, que a gente não tem mais aquelas personagens dentro do Congresso que sempre conseguiram ser aquela âncora do ponto de vista do país e de ter regras consequentes. Então, eu vejo com certo pessimismo, porque acho que a gente está numa situação onde as pessoas estão pensando muito em si e muito pouco no país. Inclusive pensando em si demais do ponto de vista de que a minha ideia vale e só a minha ideia é que vale. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Adoraria fazer mais perguntas para o senhor, mas a gente fica por aqui. Muito obrigada. A gente conversou com o Geraldo Biasotto, que é professor de Economia da Unicamp e ex-coordenador de Política Fiscal do Ministério da Economia. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o CNN Novo Dia com Rafael Colombo e Stephanie Alves. E ao longo da programação, nós continuamos atualizando as notícias econômicas no CNN Mercado. CNN, você por dentro de tudo. Ótima terça-feira a todos. Tchau.